Bom, agora iniciando mesmo nossa aula, a partir de agora eu iniciei nossa gravação, tá bom? Eu peço que vocês, para a gente otimizar o nosso tempo, eu não estou dizendo a vocês se nós vamos levar aqui uma aula e meia, 2 aulas para ver o conteúdo de hoje. Eu só estou dizendo que eu me propus a começar pelos tiras dúvidas, né, de algumas questões da aula passada e a gente vai dar sequência. Na sequência do nosso material, hoje nós vamos ver juro simples e juro composto. Faz um exemplo de um, exemplo da outro, vê a relação gráfica, porque tem gente que acha que sempre o juro composto é melhor do que o simples, né? Mas aí se engana. Vai ter um momento que o simples é melhor, tá bom? Ok? Então vou começar a compartilhar aqui a nossa tela com vocês que estão aqui. A gente vai começar a manipular, né? Vai manipular aqui algumas informações, só que hoje ainda não vai dar para mim começar a ensinar para vocês o uso mesmo da calculadora financeira, tá bom? Depois que a gente começar a relembrar as fórmulas de matemática financeira, de juros simples e compostos, aí eu vou pegar uma aula só para a gente discutir o uso da matemática, da calculadora financeira. Tem gente que ainda tem dificuldade de usar a calculadora normal, né? Então hoje a gente vai resolver os cálculos com a calculadora padrão, a calculadora simples, tá bom? Ok? E aí eu peço a você que também, se surgir dúvida, como eu não estou de olho aí direto no chat, você pode ligar seu microfone aí tranquilamente para ficar registrado a sua participação, tá bom? Vamos em frente. Essa parte a gente já viu, taxa percentual, né? Fizemos alguns exemplos da aplicação dessa taxa percentual. Vimos acréscimos e descontos sucessivos, não é verdade? Acréscimos eu vou sempre usar o positivo e os descontos eu vou usar sempre o negativo. Esse izinho 1, I2 e 3 é a quantidade de descontos ou de acréscimos, ou seja, é a taxa sucessiva diante de algum valor inicial para gerar um valor futuro, tá bom? Então, esse vários i's que tem aqui, a gente diz que é o i acumulado, tá? Fizemos alguns exemplos, né, para aumento, para desconto. Aí encerramos a aula da semana passada com lucro e prejuízo, né? Para alguns com lucro, para outros com prejuízo, né, de conteúdo. Não, tô brincando. Então, aí hoje a gente começa daqui, tá? Nosso tira dúvidas. Eu fui lá no nosso material, peguei algumas questões, né, aquele livro em PDF que eu baixei, consegui baixar e mandei aí para alguns grupos, tá? E aí de maneira aleatoriamente eu não saí escolhendo a questão mais difícil, né? Até porque eu não sou besta. Peguei uma das mais fáceis para a gente fazer aqui. Opa, alguém pediu para participar, Luiz Matheus. Muito bem, Caio também. Vamos lá, retornar. Então, depois vocês vão lá no livro de vocês, páginas 156 e 157. Se já tiverem tentado as questões, você vai ver como resolve essas que eu coloquei aqui. Se não, quando forem voltar a fazer essas atividades dessa página, aí vocês vão perceber que essas questões já estarão feitas, tá? Questão 4. Mais alguém? Juan, né? Tá chegando aí. Beleza, show de bola. Ó, pesquisando em um site de reserva de hotéis, Jurandir encontrou uma promoção na diária de um hotel na praia, de 250 por 210. Estamos num momento como esse, por exemplo. Tá cheio de promoções, né? Os sites aí de viagens, diante da situação que nós vivemos. Mas isso para 2021, 2022, né? Quem guardou dinheiro aí, quiser arriscar. Então, letra A. Qual é a taxa percentual de desconto oferecido? Quando você tem um valor final, 210, e tem um valor inicial que era de 250, todo mundo que está aqui consegue descobrir quantos por cento de desconto foi dado? Sim? A gente põe naquela forma, eu fiz assim. Pronto, pode ser na forma. Até por regra de 3, né? Dá para fazer. 210 é o todo, ou seja, é os 100%. E 250, perdão, é o todo. E 210 vai representar quantos por cento disso? Tá? Ok? E na letra B, Jurandir aproveitou a promoção e fez uma reserva de uma semana nesse hotel. É o besta, né? Sabendo que serão cobradas taxa de 1,5% sobre a reserva e ainda 15% por ser emitido um voucher.
Tá? Então a pergunta é, quanto que na verdade o Jurandir vai pagar por toda essa sua reserva? Então, colocando aqui a nossa resolução. 15% não. Ok? Alguém queria fazer alguma pergunta? Posso avançar, né? Então tá aí, ó. O desconto por diária é de 40 percentual, né? R$40, que percentualmente é 40 do total de 250. Ora, se você dividir já o desconto pelo todo, você já acha a porcentagem dele. Se você dividisse, aí, mas lá não tinha assim 40 explícito, tinha 210, né? Tudo bem. Se você dividir 210 por 250, você ia encontrar, sabe quanto? 0,84. Ou seja, você ia ter o quanto que você ia pagar do bem. 0,84 é 84%. Isso quer dizer que você tinha um desconto, conseguiu alcançar um desconto de 16% para com 100%. Tá bom? Então, o que fazer aí na letra B? Jurandir trabalhou para uma semana, não foi? Queria 7 dias, vamos dizer assim, de descanso. Então, o preço diário para 7 dias, né? Cada diário sendo a 210, 7 vezes 210, 1.470. Aqui é tranquilo demais, né? Aí, sabe-se que vai, em cima desse valor, vai ser pagada uma taxa de 1,5%, né? Em cima da reserva. Né? Não sei se vocês perceberam. Talvez uma taxa de cobrança do site, que hospeda as informações do hotel, entendeu? Então, 1,5% de 1.470, 1,5%, todo mundo sabe fazer essa conta. Senão a gente já abre a calculadora e mostra como resolver isso. Lembra que o DI na matemática é um vezes, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, a gente já faz isso agora, tá? Então, 1,5% de 1.470 vai dar R$ 22,05. Mas sabe-se que ao ser emitido esse voucher, né, de toda a sua reserva, ele paga uma taxa ainda de R$ 15. Portanto, somando tudo que o Jurandir vai pagar por a reserva, 1.470 referente a 7 dias, 22,05 por uma taxa de 1,5%, né, mais R$ 15, né, por emissão de um boleto, por exemplo, de um voucher. Somando tudo isso, vai lhe custar R$ 1.507. Toda a sua, né, R$ 1.507,05, né? Não coloquei os 5 centavos aí não, mas isso vai entrar também na conta. Tá bom? Essa era a questão 4. Questão bem simples, né? Na hora que vocês tiverem a dúvida, aí podem falar. Vocês vão pegar questões que tem um símbolozinho da calculadora aqui embaixo, né? Então, é exatamente ela dizendo, olha, essa é uma questão que você deve usar a calculadora, tá? A Rayane tá chegando aí. Muito bem. Você pode usar a calculadora para facilitar, para ganhar tempo. Tá? Em matemática financeira, quando a gente fez essa disciplina na faculdade, ninguém conseguia fazer questões sem a calculadora. E mesmo assim, muita gente ainda se ferrava, sabe? Porque o que está por trás não é o uso da calculadora em si, é você entender, né, como aplicar a calculadora, as fórmulas, os dados, tá bom? Então, usando uma calculadora simples, responda as perguntas seguintes. Letra A. O preço do quilograma do tomate em um sacolão é R$ 1,28 e vai sofrer uma redução de 7,8%. Qual será o novo preço? Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos resolvendo cada uma e aí a gente volta aqui para resolver a B e a C, tá? Para perguntar. Então, mas já coloquei a resposta de tudo, né? Infelizmente, deixa eu fazer a pergunta também das demais. O aluguel, então, de uma sala comercial é R$ 1.480 ao mês. Foi autorizado um aumento de 11,3% no aluguel de imóveis comerciais. E Edson, 11,3%? Aqui para nós, a pessoa só diz assim, vou aumentar R$200 no teu salário e tal. Tem alguma coisa que no mundo da matemática financeira eu não saiba? Porque, por exemplo, foi autorizado uma taxa percentual... Pois é, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem dentro tanto da matemática financeira quanto da tributação, também chamado, né, de regime tributário, alguns seguros, alguns aluguéis, esses que são versados por contrato, tá? Eles precisam ser atrelados a alguém que controle isso. Para você ter uma ideia, quem é que controla o aumento então de aluguel de imóvel? O IPCA, Imposto sobre Produtos do Consumidor Amplo.
Então isso implica dizer que não é dentro de um contrato alguém chegar e dizer, ó, tua sala comercial era 1.480 esse mês, eu vou aumentar R$ 20, viu, para ficar 1.500. Não, não é assim. Então, essa taxa de juros é calculada por um imposto, tá? E esse imposto, por sua vez, está atrelado, às vezes, ao aumento da taxa Selic, às vezes, à redução da taxa Selic. Ultimamente caiu muito, né? Edson, e o que é isso, taxa Selic? É a taxa básica de juros, né? Quase tudo na economia é medido por ela. Para você ter uma ideia, se você for colocar seu dinheiro hoje na poupança, não vai render quase nada, porque a poupança, né, a taxa de remuneração da poupança, da caderneta de poupança, é 70% da taxa Selic. Se a Selic tiver em 5%, quanto é 70% de 5%? Eita, é estranho essas contas. 70% de 5% vai dar 3,5%. Isso quer dizer que se tu tiver R$ 100 no mês, no final do mês, tu só vai aumentar, veja, 3,5% ao mês, né? Então, no final do mês, tu só vai aumentar, né, R$ 3,50, né? Não é muito pouco? Então, enfim, só para vocês irem se familiarizando com esses termos, tá bom? Então, foi autorizado um aumento de 11,3%. Qual será, então, o novo valor desse aluguel? E na letra C, sobre o salário bruto de 2.850 de um trabalhador, incidem 17,5% de imposto. Qual o salário líquido desse trabalhador? Tá bom? Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, tem muitos impostos na vida do trabalhador, e isso é importante vocês saberem quando vocês entrarem no mercado de trabalho. De que esses impostos, eles vão incidir, os impostos vão incidir sobre o salário bruto da gente. Como assim? Sobre tudo que a gente recebe, tá? Tudo que a gente recebe. Porque o Estado, o município ou a União não quer saber só o que sobrou para você. Porque se fosse 17,5% só do que sobrou, isso seria bom ou ruim? O que é que você acha? Por que ele incide sobre tudo que você recebe? Sobre o salário brutão, sobre aquele maior valor? Por que o trabalhador não pega 2.850, paga suas contas primeiro, para o que sobrar é que o Estado retirar 17,5%? Quando eu digo Estado, é porque existem o Estado com E maiúsculo, né? Existem os impostos da União, dos estados, quando é um servidor estadual, por exemplo, e dos municípios, quando é um municipal, tá? Alguém saberia dizer por que esse imposto incide sobre o bruto e não sobre o líquido? Ou vocês não se arriscam, não sabem? Eu acho que é porque o bruto, quando é maior o valor, eles vão receber mais dinheiro. Exatamente. Do que esperar o cara receber menos para receber menos dinheiro de imposto. E outra coisa, como é que a União, os estados, os municípios ou a unidade federativa vai saber o que sobrou de líquido de cada um? Quando a pessoa vai lá e saca, por isso que esses impostos, a maioria deles são retidos na fonte. O que é essa expressão retido na fonte? Retido exatamente, né, na conta de salário de cada um deles. Porque uma vez que saiu o dinheiro. Uma vez retirado esse pagamento, né, quem é que vai chegar, né? Não é como o dízimo, que você fica à vontade para pagar, mesmo sabendo que dízimo vem de 10, mas não é assim, opa, esse mês sobrou desse valor aí, 2.850, sobrou R$ 500, pronto, agora eu vou pagar os 17,5% de impostos. É difícil, né? Mas essa é uma questão simples. Eu coloquei essa questão para a gente praticar o uso da calculadora, tá bom? Alguém abriu o microfone, quer fazer uma pergunta ou tá tranquilo? Posso avançar? Tá tranquilo. Pode avançar aí. Beleza. Lembrem de quem, né, precisa falar, né? Não fique aí caladinho não, porque às vezes quem fala é quem às vezes já tá entendendo e tal, tá bom? Então vamos lá. Questões simples. Eu vou ensinar vocês como usar na calculadora simples a ideia de calcular porcentagem na redução, ou seja, vai ser uma subtração. No aumento, vai ser uma soma, tá? E quando um valor incide ao outro, que aí a ideia de bruto e de líquido já está sabendo, também vai ser subtração, né? Então, vou abrir aqui uma página da internet. Eu fiz questão de pegar uma calculadora online, só para vocês entenderem. Mas existe o aplicativo calculadora do Windows, né? Bom, existe.
Mas existem umas diferenças, cuidado, algumas diferenças de calculadora para outras. Eu vou mostrar quando a gente pegar a calculadora científica, tá? Então a primeira conta, quem lembra? A primeira conta é calcular 1,8, aliás, 7,8%, né, de 1 kg de tomate de 1,8. Então vai sofrer essa redução, o valor vai cair para quanto? Deixa eu colocar aqui a resposta para vocês verem o que é que nós vamos fazer. Eu vou pegar 1,8 e vou subtrair, porque é uma redução, né, de 7,8%. Já vai dar esse resultado para nós. O tomate vai ficar 1,18. O outro era um acréscimo, né, no aluguel. O aluguel era 1.480, vai haver um acréscimo de 11,3%. Então vai para 1.647,24. Por isso que tem gente que paga esses valores assim tão quebrados, né? Como eu falei para vocês, são coisas versadas em imposto e contrato. E a C, o cara que tem um salário bruto de 2.850, pagou, retirou 17,5%, o líquido vai cair para 2.351,25. Então a conta seria 1,28. Vocês estão acompanhando? Dá para ver aí, né? A calculadora? Sim. Pronto. Menos, porque é uma redução. Lembram de quantos por cento é do tomate? 7,8%. Então 7,8% igual. Tá? Então, quando você faz esse tipo de operação, né? Ele já está subtraindo. Isso é o que os vendedores nas lojas fazem, né? Ah, eu te dou 5% se levar à vista esse calçado. Então, ele vai lá, coloca o preço do calçado, menos 5% igual, já vai dar o preço final que você vai pagar. Tá? Edson, agora eu fazendo a conta assim, não dá pra mim saber de cara quanto foi o valor do desconto em si, né? Dá não. E dá se você fizer 1,28 menos 1,18. Vocês estão entendendo? 1,28 o preço inicial, 1,18 o preço final. Então era mais ou menos um desconto de quanto? 0,10, né? De 1 centavo, aliás, 10 centavos, né? O valor do desconto. Tá bom? A outra continha, 1.480 mais 11,3%. Essa outra eu não vou fazer porque é menos, é igual a letra A, tá? Pra gente não perder tempo. 1.480 mais 11,3%. 1.480 mais 11, lembre que a vírgula é o ponto, né? 3%. Tem algumas calculadoras, essas PEBAs, né, que a gente compra, que quando você aperta já na porcentagem, ele já dá a resposta, né? Então, por isso que eu quis vir para essa calculadora. Só depois de você apertar no igual é que já vai dar o resultado, tá? Então, opa, eu fiz errado, né? 11,3%. Deixa eu pegar lá. 1.480 mais 11,3%. Não, estava certo, não. 1.480 mais, eu tinha apertado era vezes, não era? Mais 11,3%. Aperto igual. Aí sim. Olha quanto ficou valendo agora o novo contrato de imóvel, de aluguel de imóvel lá. 1.647,24. Tá bom? Ok? Por que eu estou lembrando a ideia do ponto ser a vírgula? Tem gente que quer colocar 1.480 assim, ó. 1.480. Isso é 1.480? É não, minha gente. Nessa calculadora que nós utilizamos no dia a dia, isso é 1,48. Tá? Essa separação de pontos, de classes, isso era para nós estudarmos lá no fundamental e lembrar que depois da unidade de milhar, depois da unidade, né, de milhar, vinha as unidades de milhões, as unidades de bilhões, eram separações de classes, né, que lá a gente separava por pontos mesmo, mas aqui, como a gente faz uso de um instrumento de que o ponto é a vírgula e a vírgula é o ponto, consequentemente, a gente não pode se dar, né, o desfruto de colocar aqui esse ponto achando que é um ponto para separar 1.000, tá bom? Então, como é que eu tenho que fazer, Edson? Ora, eu tenho que digitar normal. Pronto, aqui é 1.480. Acabou. Tranquilão? Vamos em frente. Questão 6. Peguei a questão 6 que diz o seguinte. Olha, tem 3 produtos, A, B e C. Eles sofreram os seguintes reajustes por um supermercado. O produto A era 40 centavos, passou a ser 50. O produto B era 1,50, passou a ser 1,80. E o produto C era 60 centavos, passou a ser 1,75. Compare os aumentos percentuais dos produtos, ou seja, faça algumas continhas e descubra quem teve maior aumento, quem teve menor aumento. Dá pra gente já fazer isso de cabeça? O que é que vocês acham?
Bom, então vou continuar, tá? Muito Sei que a B Dá. botou 20 Eu achei que tinha travado. Dá sim. Dá, né, ó. Ei, Edson, Oi. eu fiz essas questões utilizando a fórmula e eu tive uma certa dificuldade porque os resultados eles não batiam com o Certo, gabarito do livro. certo. Quem tá falando? Lívia, é? É Fernanda? Glória. Ah, Glória. Tá certo. Pois é, Glória. Então, é, você quer citar um exemplo? Por exemplo, 0,40. Quem é para você 0,40 lá na fórmula? Quem é Ele vai 0,50? tem o valor inicial e o final, né? A gente Isso, coloca na fórmula. isso, né? Então, Aí sempre dá o resultado, a porcentagem em decimal. Mas mesmo assim, não dava certo, não batia com o gabarito do livro. pronto. Então, veja bem. Você usou aquela fórmula em que aqui se concretiza um aumento, foi isso? Sim, Pronto, aqui então você tinha colocado o preço inicial, P0, ou V0, né? Eu acho que lá é V0, né? Valor inicial. aham, Aqui você colocou o valor final, 0,50, não é isso? sim, Aí existia aquele fator multiplicativo, né? Que é 1 mais a taxa, correto? sim. Pronto, muito bem. Então, o que é que ia acontecer usando a fórmula? Você vai passar um valor desse para o outro dividindo, né? Lá na expressão. É porque eu não tenho aqui ela resolvida pela fórmula. Eu fiz de uma maneira mais rápida. Você deve ter feito assim, ó. Valor final, né? Valor final, valor inicial e 1 mais i, não é isso? 1 mais i. Valor final, 0,50 igual valor inicial 0,40, não é isso? Que multiplica Sim. 1 mais i. Aí, ó, o próximo passo seria 0,40 está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo, certo? Então, vai ficar 0,50 dividido por 0,40. Ora, 0,50 dividido por 0,40, Glória, é uma divisão de decimais que a quantidade de números depois da vírgula é a mesma. Então, isso eu posso tirar a vírgula e fazer a conta normal. Era como se fosse 50 dividido por 40, não é verdade? Era como se Sim. fosse, então, era como se fosse 5 dividido por 4, não é isso? Ou seja, dá 1,25, concorda? Dá 1,25. Igual, o que ficou do outro lado? Ficou 1 mais i. Aí eu pergunto a você e a todo mundo que estiver aí. Para 1 mais i ser igual a 1,25, quanto é o i? Zero vírgula 25. Pronto. Em outras palavras, o acréscimo foi de 25%. Tá aí, ó. Fizemos com a fórmula. Então dá 25%. Ei, Edson, mas essa deu certo. Ah, mas a B A C foi que não estava compatível com o gabarito. Eu não entendi. E eu fiz não só essa questão, eu fiz as outras também. Tá certo. Mas eu achei melhor a técnica sem a fórmula, porque a gente não precisa decorar a fórmula, Tá bom, tudo né? bem. O que importa é que você Eu acho. conseguiu resolver, assim, sem fazer uso de qualquer camuflagem, né? Ou seja, teve uma lógica. Então, vamos ver se você fez assim. Qual a diferença de valor de 0,40 para 0,50? Não foi de 10 centavos? Isso. Então, eu peguei 10 centavos, dividi pelo valor inicial, porque quando eu trabalho já com a diferença, ou seja, quando eu já trabalho com o aumento, eu já vou ter a porcentagem do aumento. Se eu dividisse 0,40 por 0,50, né, eu ia ter 0,40 por 0,50. Aliás, se eu dividisse o preço atual pelo anterior, ou seja, 0,50 por 0,40, eu teria o todo, né? Eu teria 125%. Ah, o valor era 100%, aumentou 25%. E quando eu trabalho com a Então, diferença... Edson, é sempre a diferença, né, nesse caso? porque é mais rápido, mais fácil. Na hora que eu fizer com a diferença, eu já Certo. acho a resposta referente à diferença, tá bom? Então eu É melhor. divido o valor anterior pelo valor atual e multiplico
e subtraio 1. A fórmula é Eu essa. multiplico por 100. Uhum. Tá Show. bom? Ó, a diferença de 1,50 para 1,80. Aqui já se percebe que quem teve o maior aumento foi B, né? Opa, alguém chegou aí, eu não vou conseguir não vou conseguir admitir. É Nelson, né? Bom, vamos lá. Já dá para perceber que quem teve o maior aumento aqui é B, né? Ó, 30 centavos. Então, 30 centavos do valor original, que era 1,50. Então, olha que curioso, né? 30 centavos de 1,50 é 0,2. 20%. Mas Edson, aqui não era o maior valor? Pois era, mas era um maior valor em cima de um número relativamente grande também. Tá? Então, isso é muito relativo. Tá? E por fim, de 60 para 75 aumentou 15 centavos. 15 centavos de 60 centavos é 25. Então, tá aí. Foi o que aconteceu. B é o cara que tem menor porcentagem em relação a A. E A, por sua vez, é igual a C. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vou avançar. Tranquilo. Pronto. Eu acho que essa é a nossa última questão para poder a gente entrar no conteúdo de hoje, para não ficar muito extensivo. Era só para vocês se ligarem como eu vou fazer para a gente otimizar mais, porque eu estava achando, né, nossos exercícios estavam soltos e tal, o pessoal estava mandando para mim, um ou outro eu corrigia porque a pessoa me pedia, Edson, não fiz essa questão e tal, tá? Então eu ia corrigir, mas a grande maioria não. Então é melhor a gente utilizar essa estratégia, que pelo menos todos que estivessem aqui e que tiver essa sua dúvida vai ser contemplado, tá? Então, Edson, diga lá. essa estratégia aí da gente dividir o preço atual pelo preço inicial e subtrair de 1 Que é vai dos todos, ser né? tanto para soma quanto para subtração. Todos eles dá certo. A gente soma no acréscimo e subtrai no decréscimo. Isso. Beleza. Tá bom? Olha que questão interessante para falarmos de aumentos e descontos sucessivos, tá? Eu vou dizer que P é o preço do produto. Eu agora vou trocar, tá, o valor pelo P de preço, tá? E vamos determinar em função de P novos valores para esse produto. Por exemplo, como não tem o valor de P, né, vai ficar sempre em função de P. Então, letra A, um produto que teve um aumento de 38%. Como é que eu escrevo um novo resultado, um novo valor para ele? Vou colocar aqui a nossa primeira resposta. Então, ó, preço final é igual ao preço inicial, que multiplica esse fator. Esse fator é muito interessante. 1 mais a taxa de juros de um aumento. Só teve um aumento, né? Então, fica preço inicial, que multiplica 1 mais 38%. Você lembra que aqui a gente escreve a porcentagem sempre em decimal, não é isso? 1 mais 0,38 é 1,38. Então, esse novo produto, aliás, esse novo preço do produto é 1,38 do valor inicial dele. Se o valor inicial dele fosse R$100, quanto é que ele está valendo agora? R$138, porque é só multiplicar por 1,38. Qualquer que seja o valor dele inicial. Quando eu multiplicar por 1,38, ele vai ter um aumento de 38%. Tá bom? Isso é muito simples, é fácil. Para ter um aumento de 10,5%, é a mesma coisa. Não vou botar mais nem a fórmula que você já sabe. O preço final é o preço inicial multiplicado por 1 mais... Como é que se escreve 10,5%? 0,105, né? 1 mais 0,105 é 1,105 do valor inicial, de P inicial. Tá bom? Quando é um desconto? Quando é um desconto é uma subtração, né? Então, repetir a forma, para lembrar vocês que serve para mais como para menos, né? Então, vai ficar 1 menos, como é que se escreve 3% em decimal? 0,03. Se eu retirar isso de 1, que é o todo, vai dar 0,97. Quando eu pegar isso e multiplicar pelo preço inicial do produto, eu vou ter um produto com desconto de 3%. Tá bom, galera? É tranquilo, né? Até aí? Com um desconto de 12,4%. Como é que eu escrevo 12,4%? Eu escrevo assim, 0,124. Quando eu subtrair isso de 1, que é o todo, vai dar 0,876. Ou seja, esse fatorzinho, que significa 87,6%,
né? 87,6% do valor inicial. Quando eu multiplicar esse fator pelo valor do preço inicial, né, do produto, eu tenho um produto que teve um desconto de 12,4%. Tá bom? Tranquilo? Agora vamos melhorar nossos exemplos. Quando tiver dois aumentos sucessivos, de 20 e de 10. Por exemplo, tem gente aqui, ou que nem está aqui ainda, que nem assistiu a primeira aula. Mas, se eu fizer essa pergunta aqui para todos que estão, dois descontos, um de 10 e um de 20, dá um único desconto de quanto? O que é que vocês acham? Alguém se arrisca? Um produto que só... 33%. 12%? Ó, Isso, 12. vamos ver. Vamos aí. Vamos É ver. 2 aumentos sucessivos. Ei, Edson, dá É pra... porque vai aumentar. Eu acho que foi Glória, né, que há pouco estava perguntando. Dá pra fazer isso? 22%. Dá pra fazer isso sem a fórmula? Dá, minha gente. Dá pra fazer isso sem a fórmula. Mas é só pra mostrar que isso a gente... 32%. Pronto. Isso a gente não cria do nada. Existe um princípio matemático que se resolve isso. Eu pego esse fator, ó, 1 mais a taxa, multiplicado por 1 mais a taxa. Tá? Então, 10% de 20%, né, de um outro valor, era fazer, por exemplo, faz aí, Edson, de cabeça, 10% de 100, 10, né? E 20% de 90. 10. Preste bem atenção. Porque eu não tenho mais os 100 inicial, eu agora só tenho 90, né? Ah, então é por isso, né, que os valores não batem 30% fechado. Eu não calculo 10%, deixa eu criar a situação para vocês entenderem, para todo mundo entender. O cara vai em uma loja hoje, aí o cara diz, rapaz, a gente dá um desconto em todos os itens de 10%. Aí você fica em dúvida, mas não leva o produto. No outro dia você vem, aí o mesmo vendedor diz, rapaz, leve, que hoje a gente é queima de estoque. Em cima do desconto que a gente já tinha dado ontem, a gente ainda vai dar mais 20%. Aí você, eita porra, eu vou levar, que agora é 30% de desconto. Mas não é, né? Comerciante não é besta. Então, pronto, alguém quer falar? Não. Pronto. Então, Edson, então, na verdade foi quanto por cento de desconto? Né? Veja que eu estou dando um exemplo de desconto, mas eu estou no exemplo de aumento, né? Eu poderia ter dito até aqui embaixo. Mas, o que acontece? O cara dá um desconto de 10% de 100, ele tira 10 do produto, né? O produto fica valendo 90. Aí ele diz a você, ó, no dia seguinte, né? Ele diz a você, ó, em cima do que eu dei ontem, hoje eu te dou 20%. Ah, então o valor de ontem não era mais 100 com o produto, só era 90. Então 20% de 90 não é 20 reais mais, é só 18. Entendem? Então, na verdade, os dois descontos juntos, lembro mais uma vez que eu estou falando de desconto porque eu criei um exemplo da loja de descontos. Mas já a gente vai resolver o item é com aumento. Então, na verdade, um desconto de 10 hoje com um desconto de 20 amanhã não vai dar um desconto de 30. Vai dar um desconto só de 28. 10 no primeiro dia, com 18 no segundo. Tá bom? Aí, para quem não consegue compreender assim, esse valor, essa conta, aí existe uma expressão matemática que valida isso, que comprova isso. Como? Preço final é o preço inicial que multiplica 1 mais porque é aumento, 1 mais porque é aumento, com duas taxas diferentes. Ah, beleza. Então fica o preço inicial que multiplica 1 mais 10%, 10% é 0,10, né? Vezes 1 mais 20%. 20% é 0,20. Tá bom? Então, para quem tinha dito 32%, acertou 1,32. Mas para quem está na dúvida, eu vou pegar aqui a calculadora e vamos fazer. 1,10, né não? Por que 1,10, gente? Porque é 1 mais 0,10, né? 1,10 vezes 1,20, ó. Porque é o outro fator, ó. 1 mais 0,20. Tá bom? Quando eu apertar igual, dá 1,32. O 1 quer dizer o todo. E o 32, o quebrado que passou, é referente ao total dos aumentos sucessivos. Quando se tem um aumento de 10 hoje, com um aumento amanhã de 20, quando eu digo amanhã, pode ser daqui a um mês também, né?
O período, quem determina aí é o comerciante. São as regras de comércio. Então vai dar um aumento total de quanto? De 32%. Tá bom? A matemática financeira é interessante, inclusive desde a sua calculadora. Se você não quiser fazer conta nenhuma, aqui eu ainda fiz 1 mais 0,10, né? Se você nem quiser fazer, se você quiser fazer do jeito que está lá, ó, 1 mais 0,10 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,20, fecha o parênteses. Tá vendo aí, ó? Resultado dá 1,32. Beleza, pessoal? Tranquilão? Vocês estão ouvindo aí, Laura, participando da aula? Sim. Oi. Eu aprendi a fazer de um jeito mais fácil, assim, que é como é que eu posso dizer? É um macete Certo, que eu pode fiz na dizer. cabeça. Ó, deixa eu ligar a câmera aqui para mostrar. Tem na câmera. Deixa eu ver aqui, ó. Tá dando para ver alguma coisa? Ó, assim, aumento de desconto sucessivo. Aí eu pego, somo os dois aumentos, aí depois eu volto uma casa de cada um, multiplico e somo tudo. Aí dá 32%. Tô ligado. 10% mais 20%. Então dá Aí 1% mais 2%. É isso? é 10% mais 20%, aí eu deixo. Certo. Aí eu volto uma casa de cada um, eu divido os dois por 10. Aí fica Tô 1% e ligado. 2%. Aí eu multiplico, aí beleza, aí eu somo. Aí pronto, Muito vai bem. dar. Eu vi no YouTube isso aí. Pronto, muito bem. Pode sim. Se você já tem o manejo, tá fazendo, tá compreendendo aí de boa, fica à vontade. Tá bom? Fazer de cabeça. Tô ensinando aqui. Resolve aí por regra de 3. Pronto, se fosse por regra de 3, 2 aumentos sucessivos seria o quê? O que é que você tem que fazer? Aqui a gente está fazendo para qualquer valor que a gente utilize P, não é isso? Qualquer valor que a gente que tenha para P. Então, por regra de 3, para quem não quiser trabalhar com uma variável, pode atribuir um valor qualquer. Vamos dizer que esse valor inicial desse produto fosse R$100, ou fosse R$1. Pronto, vamos colocar R$1, que é mais fácil. Então, por regra de 3, o que você ia fazer? Vou colocar aqui, ó. Preste bem atenção, tá? R$1 é o prêmio todinho, né? Ó. 100%, tá? Aí, o primeiro foi um aumento de 10%, não é isso? Quanto será o valor com um aumento de 10%? Ó? Minha gente, se eu tenho aqui 100%, aumentou 10%, vai para quanto? 110, né? Tá certo? Isso. 110. Você pode já fazer com um todo, o 100 mais o 10, como você pode fazer só o 10%. Se você fizer só com 10%, você vai achar o valor de X referente a essa porcentagem. Tá bom? Se você fizer com 110, você já vai achar esse valor lá em cima. Na hora que você fizer essa conta, você vai achar, sabe quanto é o valor de X? 1,1. Tá? Não vou pegar a calculadora lá, porque a gente já sabe. 1,1. Aí agora no lugar do 1, você vai trocar por 1,1, tá? Então 1,1, ó, tá para o novo produto, 100% dele, que seria o valor dele no outro dia, né? Como o vendedor disse. Aí quem será o novo valor de X? Ó, vou botar X1, que é o primeiro desconto, vou botar X2, que é o do segundo desconto, tá? Então, esse valor aqui vai aumentar a quanto agora? 20%, não é isso? Então bota 120, ó. Bota 120. Tá certo? Resumindo, a única conta que você vai precisar fazer, cruz credo, né? Ó. Então, 1,1 vezes 120. Tu quer ver quanto é que dá? Vamos pegar a calculadora. Zerar aqui, ó. 1,1 vezes 120. 132. Tá certo? 132. Isso se refere ao fato de que 132 é 1,32% do valor inicial. Tranquilo? Tudo bem? Posso apagar aqui a tinta do slide?
Pronto. Espero que, né, o pessoal já tenha anotado. Quando agora forem dois descontos sucessivos, ora, quando foi aumento eu usei mais, quando for desconto eu vou usar menos, tá bom? Então a fórmula é a mesma, só que com menos, ó. Então, 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda. Ou seja, é 1 menos 0,20 que multiplica 1 menos 0,15. Ora, quanto é 1 menos 0,20? Tu quer ver, ó, na calculadora? 1 menos 0,20, fecha a calculadora, multiplicando, ou a calculadora não, parênteses, 1 menos 0,15, né? Fecha parênteses, igual, 0,68. Ora, o que é 0,68? É o valor final depois de dois descontos para o preço. Tem gente que acha que um desconto de 20 com um desconto de 30, um depois do outro, daria um total de desconto de 35. Aí pego isso e subtrai de 60, de 100, tira 35% de 100, fica quanto? 65, né? Mas não é, ó. O comerciante não é besta. Você não vai pagar só 65% do valor, você vai pagar 68% ainda do valor, tá? Então se liga com isso. E essa fórmula, essa estratégia é boa, né? Aí Vinícius está aí, ele pode me dar um exemplo de como que ele faz agora na G e na H. Quando é um aumento de 30 e no outro mês ou no outro período é um desconto de 20. E diz aí, Vinícius, como é que faz agora? A vírgula agora anda para a esquerda, para a direita, como é? Aqui na fórmula, tu me diz já. Aqui na fórmula a gente faz assim, para o aumento eu boto mais, para o desconto eu boto menos. Então, 1 mais 0,30, que multiplica 1 menos 0,20. Então, a conta vai ficar 1,3 vezes 0,8. Ou seja, 1,04. 1,04 quer dizer 104%, né? Na verdade, no final das contas, é como se só tivesse um aumento de 4% no produto. Olha que interessante. Aumentou 30, depois foi lá e reduziu 20. Alguém pode achar que não. Então, no final das contas, foi um aumento de 10. Não foi. Foi um aumento só de 4%. Ó. Tá vendo? Vinícius está aí? Quer dizer como seria? Só funciona para aumentos. Ah, tá certo. Pô, muito bem. E por fim, 3 aumentos sucessivos de 10% cada um. E aí, como é que faz? 3 aumentos de 10. Seria 3 parentezinhos, né, Edson? Seria 3 parentezinhos. Então, tudo com mais, né? Ó. 1 mais 0,10, 1 mais 0,10, 1 mais 0,10. Mas vocês concordam que 1 mais 0,10 está se repetindo 3 vezes? Então, eu posso botar só 1 mais 0,10 elevado à terceira. 1 mais 10 centavos dá 1,10. Quanto é 1,10 à terceira? Vamos fazer essa conta aqui. Quanto é 1,10 elevado, vocês sabem que esse é o símbolo de elevado, né? Ó, x elevado a y. Tá? A terceira. Então, esse resultado, 1,331. O que é 1,331? Quer dizer, né, que aumentou 33,1%. 3 aumentos sucessivos de 10 não só dá um aumento final de 30. Dá de 33,1%. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Edson, em relação à letra F, Certo. ele não dá o desconto, ele dá, tipo, a gente tem que ainda subtrair para saber quanto foi descontado, né? Não entendi. Tipo, o resultado foi 0,68. Ah, entendi agora. Isso é, né? Entendi. Ele não dá diretamente, é Isso. indiretamente Sabe ele por dá. quê? Porque como tem uma subtração, é como se dissesse assim, ei, eu estou tirando isso do preço inicial. Eu estou tirando isso do valor inicial. Então, ficou quanto do valor inicial? Ó, só ficou 68%. Então, na verdade, os 2 descontos não é 35, os 2 descontos é 32. Então, é isso mesmo que você perguntou, né? É porque nossa resposta sempre era para deixar em função do P, né? O novo valor está ficando em função do P inicial. Então, 2 descontos de 20 de 15 sucessivamente dá só 32. 2 aumentos sucessivos de 10 e de 20, né? Não dá 30, dá 32. Tá bom? Mais alguém? Edson, tu tava perguntando aí, eu fiz aqui, tentei modificar, aí é só a gente subtrair. Subtrai 30 menos 20 naquela hora, e depois multiplica os valores
e subtrai do resultado. Aí vai dar 4%. Então tá bom, tranquilo. Você que já se sente, né, confortável, garantido em fazer assim, fica à vontade, tá? O que importa Não faço de todo jeito. Pronto. Às vezes eu faço até na forma que é mais certa. Pronto, beleza. Tá? Aí aqui eu estou mostrando realmente para o pessoal ver. Existe uma origem, né? Existe uma explicação matemática por que resultou nisso e tal, tá bom? Mas a ideia do macete é muito bom para a gente ganhar tempo no Enem. Para a gente ganhar tempo em qualquer vestibular, né? Deixar a concorrência para trás, tá bom? Aqui é exatamente para explicar o porquê da existência disso. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Mas a pessoa tem que entender o conteúdo, porque não adianta acaba saber o macete e não Isso. saber de onde vem. Né? Isso. Vem dessa própria fórmula aí, isso aqui. Uhum. Essa fórmula. Isso é verdade. Ó, eu agora nas aulas do mestrado, os professores mandando a gente ler um material e tal, e eles caem em cima da crítica dessas aulas tradicionais. Uma aula tradicional que ele diz não é só a aula do professor chegar no quadro, explicar, ó, pronto, pessoal, entenderam? Ó, aqui um exemplo, como é que faz, agora eu tentei fazer. Bom, eles chamam isso de tradicional, mas eles acham ainda mais tradicional ainda é o fato de que o aluno não consegue compreender por si só, né, a aplicação daquela forma, né? Porque é que o Enem cobra muito isso, né? Porque na pressa, principalmente das escolas mais particulares, isso acontece, né, mais nelas, o professor tá ali só para transmitir conteúdo, só transmitindo muito conteúdo, o aluno se vire, ou seja, realmente não dá tempo. Aí na faculdade não, o professor disse, agora é a hora de a gente solidificar isso aqui que você aprendeu apressado, errado, né? E aí eles arrocham o nó, inclusive com explicações, né, mais lá em cima. Mas deixa isso para frente. Destrinchando aquela matéria. Tá certo? Ok? Vamos para juro simples e juro composto, tá? Juros simples. Vamos entender cada coisa. Deixa eu ver se eu coloquei um conceitozinho. Coloquei, né? Então, quando a gente investe, quando a gente pede um dinheiro emprestado, né? Eu me esqueci de perguntar a vocês. Já são 9h55. Vocês querem uns 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar uma água, né? Porque eu demorei muito, não tira dúvidas, né? Digam aí, o que vocês acham? Pega direta. Então, tá bom. Vocês é quem manda aí. Então, vamos lá, né? Pode ser que a gente encerre antes do horário, em virtude da nossa sequência. Então, o que acontece? Quando a gente, né, toma um dinheiro emprestado, quando a gente investe, né, em alguma caderneta, hoje em dia a caderneta de poupança nem é mais tão compensador, não tem tanta compensação financeira. Às vezes tem outras linhas de créditos que sejam mais interessantes, né? Depois de um certo tempo desse empréstimo, desse investimento, vai surgir uma ideia de que alguém tem que pagar alguma coisa por estar com seu dinheiro, tá? Como é isso que funciona? O banco, eu achei que o banco era bonzinho. Quando eu ia, deixava meu dinheiro lá com eles e depois de 1 mês, 2 meses, tinha um dinheiro a mais. Bonzinho, ele faz pegar seu dinheiro, ele investe seu dinheiro, empresta seu dinheiro para alguém com uma taxa mais alta e paga para você uma taxa miserável. No mundo das finanças, isso existe até um nome. A diferença da taxa de juros que o banco usa seu dinheiro para empregar alguém e o que ele paga para você. Se alguém aí for bom do inglês, pode até me ajudar. Spread. O que significa spread? Quando alguém souber aí ou fizer uma consulta, pode trazer aqui para nós o resultado, tá? Então, spread bancário, essa diferença de especulação que os bancos, as linhas de crédito, isso vale também para as cooperativas de crédito, se bem que a cooperativa tem uma outra finalidade, né? Para os seus cooperados, você paga até menos, né? Mas para você levantar uma quantia. Então, o que acontece? A gente chama então de juros, né? Aquilo que se paga a alguém por estar com seu dinheiro, vamos dizer assim, investido, emprestado em um certo tempo, tá? Porque se a gente tivesse com esse dinheiro todo dia, nas nossas compras, nas nossas relações, a gente diz que a gente teria liquidez imediata. O que é isso, liquidez imediata? Você compra algo e parece que o seu dinheiro ali ao vivo parece valer mais, né?
Alguém até diz assim, o senhor vai pagar à vista mesmo? É, à vista mesmo, né? Com A craseado para não dizer assim que eu estou pagando com os olhos. Então, pagando em cheque, pagando em dinheiro mesmo, não tem negócio de cheque ou de cartão. Então, o desconto se torna maior, porque você tem uma liquidez ali imediata. Você com dinheiro na mão, você consegue comprar o que você quiser, dependendo dessa quantidade de dinheiro. É diferente de você ter 25 mil reais empregado num carro, 25 mil reais empregado num terreno. Você demora para fazer um negócio desse, né, não? E pegar nesse dinheiro. Então, a gente chama de juros aquilo que é pago a gente, né, por um dinheiro nosso que está ali emprestado. Está ali sendo ocupado por alguém num certo tempo. Tá bom? Então, nos juros, eu tenho que considerar algumas variáveis. Por exemplo, o valor que eu invisto ou que eu pego emprestado, a gente chama de capital, né? Czinho é o capital. E ele passa um tempo, né? Ele passa um tempo com alguém, ou no banco, emprestado para um amigo e tal. Então, esse tempo é muito importante. É uma variável determinante para a existência dos juros. E vem a taxa de juros, a gente já vem falando dela. É uma taxa percentual. Ela é um izinho porque também vem do inglês. Interest. Interest, que quer dizer taxa de juros. Tá bom? Alguém aí que for bom de inglês vai me ajudando aí, inclusive ainda na resposta lá da palavra spread. Tá? Então, a taxa de juro é algo que incide, né, exatamente naquilo que vai ser recebido, que vai ser pago por um capital que foi investido num certo tempo. Tá bom? Então, quando você vai lá no banco, antigamente, você ia no banco, botava R$100. Vou dizer aqui na época de um presidente. Em história vocês vão estudar esse cara. Carlos Bresser, que era ministro da Economia no finalzinho dos anos 80. Quem era o presidente no finalzinho dos anos 80? Antes de Collor de Mello. Quem era o vice de Tranqueiro, que Tranqueiro morreu e não assumiu? Alguém aí me ajuda historicamente aí? José Sarney. Por exatos, professor. Tá falando algo errado. Né? Pois é. Pois Difícil. é, mas é José Sarney, eu me lembrei, viu? Então, na época de José Sarney, você botava R$100 no banco e no final do dia tinha 180. Pensa aí, no seu juros. Por que lá tinha 180? Porque você tinha R$100 do seu capital e tinha corrido um juro no seu dinheiro de 80. Então você tinha um montante, né? A ideia de montante é isso mesmo, de um monte. Tá bom? Tá certo? Então, mas eu tô dando exemplo assim para o banco. Mas se você bota R$100, no final do dia você tem 1 centavo. Não, hoje em dia, se você botar R$100, no final do dia você tem menos do que os 100. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês hoje abrir uma caderneta de poupança, colocar um dinheiro lá, por menor que seja, porque não dá para abrir uma caderneta sem dinheiro, né? E se você for resgatar esse dinheiro antes de um mês, você paga uma taxa de juros de administração do banco com o seu dinheiro. Então você não tira os R$100. Tá? Tem o IAS também, ó. É o imposto sobre o lucro. Pois é. O cara lucra 3 centavos, 1,5 do governo. Pois é. Enfim. São muitos, né? Vocês sabem. IOF, que é imposto sobre operação financeira. Pois é, a taxa de referência. Tem as taxas de transferência. Já viram falar em TED, DOC? Ei, falando, faz um TED aí pra mim. Faz uma transferência financeira de um banco para outro, para mim não precisar, né, sair de um banco, tirar um dinheiro de um banco exatamente, e ir depositar em outro, né? Eu fiz muito isso esses meses que eu não queria ir na Caixa Econômica com muita gente, então eu mandava logo do Bradesco para a Caixa. Tudo bem, pessoal, vocês estão entendendo aí esse início, né? Essa parte eu estou demorando porque é uma parte assim introdutória de conceitos que é para ficar bem consolidado, tá bom? Posso avançar, né? Pode. Muito bem. Então vamos falar de como é que é o regime de juros simples, também chamado de regime de capitalização simples. Presta bem atenção, vamos começar aqui com um exemplo. Vamos considerar alguém que tem R$1.000 que vai investir a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Vocês vão observar aqui na tabela, né, que eu já vou colocando um montante. O que é que vai acontecer no final dos 3 meses, tá? Preste bem atenção. Juros simples. Por que tem esse nome? Vocês vão compreender agora. Então, lá no início, o cara tinha um montante inicial de quanto? Ele só tinha um montante inicial, ou seja, só tinha um capital de 1.000, né?
No primeiro mês aconteceu isso. Ele tinha 1.000, mais pegou 1.000 e multiplica pela taxa de juros. Você lembra quanto era? Era de 1,5%, né? Como é que se escreve 1,5%? Divide isso por 100, ou seja, volta a vírgula duas casas, dá 0,015. Isso vai nos dar o juro referente a um mês, quando você multiplica, né? Quando eu multiplicar isso aqui vai dar quanto, Edson? Vai dar 15, muito fácil. Multiplicar um decimal por um número com um monte de zeros, é só contar a quantidade de zeros que vai deslocar a vírgula para a direita, essa mesma quantidade. 1.000 tem 3 zeros, então a vírgula vai andar 3 casas. Então daqui surgiu 15. Aí eu pego esse 15, que é os juros, e somo com o capital, porque essa é a fórmula padrão de montante, né? Soma capital mais juros. No final do mês, o cara tem quanto? 1.015. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Pronto, todo mundo maciçamente respondendo. Tá ficando massa a gravação. Então, após Deu pra entender. Deu, né? Pois é. Após 2 meses, né? Eu, fosse vocês, eu tava participando, né? O pessoal ali, todo mundo ativo. Olha, no final dos 2 meses... Não, pra minha voz sair no YouTube. Ou nada. O que acontece? Preste bem atenção. No final de 2 meses, o cara tem 1.015, não tem? Era o que ele tinha no final do primeiro mês. Eu vou somar com o juro que ele vai ganhar ali, ó, no segundo mês. 1.000 mais 0,15. Aquela mesma continha. Então, R$15 com 1.015, 1.030. E você já sabe o que vai acontecer para o próximo mês. 1.030 somando a R$15. Porque o juro simples se concretiza porque simplesmente eu pego o valor que eu tinha do capital, né? E vou somando sempre um valor que é fixo. O regime de juros simples, né, eu posso até já dar um spoiler, vai gerar um gráfico de uma função constante. Ou seja, é uma reta, porque é constante esse mesmo juros. É R$15 todo mês, né, Edson? Todo mês. Aquele cara que aluga o apartamento, ele aluga meio que no regime de capitalização simples, né? Todo mês o aluguel é 500, não aumenta, né? 500, 500, 500. Se ele nunca recebeu o dinheiro do cara, não, vai ficando com dinheiro aí, no final de um ano eu pego. Então vai dar quanto? Ora, é fácil. 500 vezes 12. Vai dar R$6.000, né? Tá bom? Então, né, ó, 1.045, os 45 é o juro referente aos 3 meses. Uma única maneira fácil para você não ter que fazer. Eu vou ter que fazer essas 3 contas assim? Não. Aí a gente vai substituir isso da seguinte maneira. Eu pego o valor inicial do capital, 1.000. Eu pego a taxa de juros, 0,015. E multiplico pelo período. Se são 3 meses, vezes 3. Aí aqui sim, é a fórmula mais conhecida que muita gente já tem, né? Muita gente já utiliza. Então, vamos chegar a ela. Tem muitos professores que chamam de CIT, né? Lembra até de cidade, né? Juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Tá bom? E como montante é capital mais juros, olha o que é que eu vou fazer. Aqui no lugar do J, eu vou trocar por CIT. Aí vai surgir isso aqui, ó. No lugar do J, eu vou trocar por CIT. Então, vai ficar capital mais capital vezes I vezes T. Aí eu boto o capital em evidência. Eu quero que vocês aprendam essa fórmula. Essa fórmula é a mais interessante para o juros simples. Tá? Porque aqui você não vai achar só o juros, você já acha de cara logo o montante. Para você não ter que precisar usar 2 fórmulas, essa e essa, tá? E sem falar que você aprendendo essa fórmula, é um pulo para você aprender a outra, de juros compostos, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IT. Vamos praticar. Um investidor aplica R$1.000 a um juro simples de 2% ao mês. Vamos determinar a taxa equivalente ao ano. O juro recebido após 1 mês, após 5 meses e o montante após 8 meses. Então vou ter que fazer um bocado de coisa, né? Primeira coisa, determinar a taxa equivalente, né, ao ano. Se o cara diz que a taxa de juros é de 2% ao mês, ao ano vai dar quantos por cento? Muito fácil. Taxa de juros, né, anual é pegar 12 e multiplicar pela taxa mensal. Então a taxa anual é de 24. Por que eu estou fazendo esse exemplo?
Porque vai ter questões que a taxa de juros vai estar num mês e o tempo vai estar em outro. Aí você vai ter que fazer essas continhas assim separadas para poder jogar na fórmula. Porque na fórmula só cabe, né, todo mundo trabalhando na mesma medida. Montante é uma unidade monetária, capital é uma unidade monetária e é um valor inteiro. A taxa está remunerada sempre a um certo tempo. E esse tempo tem que ser sincronizado a essa taxa. Tá bom? Vamos para a letra... Não é letra B, na verdade é a mesma pergunta, né? Determinar também os juros após um mês. Bom, após um mês os juros, já que ele quer só os juros, eu jogo na forma dos juros. 1.000 vezes 0,02 vezes I. Perdão, esse I a gente já sabe, que é um mês. Não é nem o I, é o tempo, perdão. Então, esse valor multiplicado dá 20. Então, os juros depois de um mês é 20. Ele quer para 5 meses. Como eu estou no juro simples, quanto é 5 vezes 20? 100. Então, o juro para 5 meses é 100, né? Tá aqui, ó. Fácil, fácil. E ele ainda quer uma outra coisa. Ei, e o montante depois de 8 meses? Ah, o montante de 8 meses, para quem gosta de usar a fórmula só dos juros, em 8 meses o juro ia dar 160. Mas quanto era o valor inicial que ele tinha? 100, né? Então, somado a 100, dá 1.160. Se eu pegasse só a fórmula do montante, eu já ia chegar a isso aqui de cara. Tá bom? Ok. Edson, Diga qual lá. é a unidade do juro? A unidade do juro, né? Pronto. Porque ali só tem 160, 100. Ah, então deixa eu voltar lá para você perguntar lá. Verdade, não estou colocando. Juros é uma unidade monetária. Então aqui era para ter um cifrão. Montante é unidade monetária, era para ter um cifrão. Tá aqui embaixo, ó. Então são, por exemplo, reais, né? São reais. 20 Mas- reais de juros. Isso, 20 reais de juro. Mas eu digo unidade monetária porque pode ser dólar. É, Pode ser dólar, pode ser euro. Quando eu paguei essa disciplina na faculdade, a apostila do professor era tão antiga que era cruzeiro. É sério. E eu paguei essa disciplina né, há pouco tempo atrás. Então, a taxa equivalente ao ano é de 24%. O juro recebido após um mês é 20 reais. Tá vendo? Agora ele botou o cifrão. Ó, 20 reais. Após 5 meses é 100 reais. E o montante após 8 meses é 1.160 reais. Tranquilo? Tudo bem? beleza. Vocês não sabem foi o que esse meu professor fez, ó. Ele disse, não vou passar... Na faculdade, dentro de um semestre, você só tem 2 provas. Uma prova depois de 2, 3 meses de aula. E a segunda prova, né, que é para fechar a unidade. Né? Você pode até zerar a primeira prova, mas na segunda você tem que fechar para você passar por média, né? Aí ele disse o seguinte, não vou passar a primeira prova não, pessoal. Peguem lá na Xerox uma apostilazinha nossa, né? Vão resolvendo as questões, porque a primeira nota de vocês vai ser o maior quantitativo de questões possível que vocês fizerem. Vou gerar uma pontuação proporcional a isso. Adivinha quantas questões era a apostila? Alguém chuta aí? 950. Eita, aí também foi demais, né? 675 questões. Mas para resolver Nossa, no semestre, né? Para resolver de fevereiro a junho. Quantas? obrigado. 675. Tu resolveu quantas, professor? Não resolvi muitas não, porque na época eu já trabalhava e tudo, mas ainda fiz 512. Miséria. Mas Mas dentro, Não resolveu muita, não? assim, teve alguém que tirou a Teve nota tempo. máxima, né? Teve uma menina lá que era só era estudante mesmo e tal, ela resolveu quase 600. Aí ela tirou, o professor fez um score, né? Fez uma proporção lá. Ela tirou a nota máxima, aí eu tirei a segunda máxima e assim vai, né? Mas ele disse, sabe por que eu tô pedindo pra vocês fazerem isso? Porque a segunda prova eu vou tirar dessa apostila. Eu digo, infeliz. Quem é que de 600 questões vai saber qual é a questão que ele vai tirar, hein? Mas enfim. Então vamos para frente. Ó, pra gente não demorar muito. Calcule os juros que rende um capital de 7.500 aplicado a uma taxa de 12% ao ano durante 5 meses. Então é muito fácil, né? 12% ao ano, lembre. Ó, porcentagem, a taxa percentual está ao ano e o tempo está em meses. Primeira coisa a se fazer é isso, né? Ó, a taxa equivalente. 12% ao ano é o mesmo que 1% ao mês, concordam?
É só dividir isso por 12. Se eu dividir 12 por 12, vai dar 1% ao mês. Agora sim, eu posso jogar na fórmula. Então, os juros é 7.500 vezes 0,01% vezes 5 meses. Então, os juros, que ele só quer os juros, era R$ 375, tá? Se eu utilizasse a fração correspondente ao número de meses, ia ser assim. Tem gente que não quer transformar, né? 12% ao ano. Então tá bom. Veja o que é mais fácil de fazer. Se é transformar a taxa em mês ou se é transformar o mês em ano. Aí você ia trabalhar com uma fração. Ia ficar 5 sobre 12. Vocês estão me entendendo? Então ia ficar 7.500 vezes 12 sobre 100, ou 0,12, vezes 5 sobre 12. Tá? Ia dar a mesma coisa. Tá vendo aí, ó? 7.500 vezes 0,12 vezes 5 sobre 12. Então o juro dava a mesma coisa. Tranquilão? Beleza? Beleza. Pronto. Já são que horas? 10h13. 10h15 quase. Pronto. Vamos entrar no regime de juro composto. O famoso regime de juro composto, ou a capitalização composta, o que é capitalizar o dinheiro? Né? Capitalizar uma remuneração é pegar e deixar ela ser corrigida várias vezes. Tá? Lembra do cara que disse, não, eu vou alugar o apartamento da turma, mas não vou pegar o dinheiro não. Só que eu vou querer a capitalização composta. Bom, então aí ele ia arrochar o nó, o montante dele ia ser bem maior. Porque a cada mês, né, o capital inicial dele não era mais o mesmo, já era um valor aumentado. Então tem muita gente que vulgarmente chama isso de juros sobre juros. Eita, fulano tá lascado, rapaz, porque ele tá pagando juro de juros, juro em cima de juros. Então é o famoso juro composto. É o que realmente no mundo real das cooperativas de crédito, dos mercados financeiros se utiliza realmente. É o juro composto. Tá bom? Então, é o juro calculado sempre sobre o resultado da aplicação anterior, né? O famoso juro sobre juros. Para vocês entenderem, vamos usar um exemplo. A evolução de um montante gerado por um investimento de R$1.000 a uma taxa de 2% ao mês. Aí agora, como a gente já viu o juro simples, eu vou colocar o juro simples de um lado da tabela e o juro composto do outro, para vocês já ir comparando, tá bom? Então vamos começar. Inicialmente, todo mundo tinha R$1.000, tá certo? Vamos fazer a conta após um mês para o juro simples. Era R$1.000 mais o juro, né? Porque aqui é o capital, ó. 1.000 vezes 0,02 vezes 1. Então isso aqui vai dar R$20. Mais 1.000, 20, 1.020. Agora vamos ver como é que isso funciona para juro composto. Para juro composto é assim. 1.000 mais, que aqui é o capital. E aqui é o juros. 1.000 vezes 0,02. Vocês percebem que aqui não tem nada? Porque o juro composto incide sobre o que eu tinha inicialmente. O que eu tinha inicialmente era 1.000. Tá? Aqui, tanto faz eu multiplicar isso por 1, como eu elevar isso a 1, o resultado vai ser o mesmo. Um spoiler que eu já dou para vocês é, quando o período é sempre 1, pode ser um mês, um dia, um ano, quando é sempre 1, os dois juros são iguais. Quando alguém então disser assim, rapaz, eu te empresto um dinheiro e tal, não sei o que, mas e você ficar na dúvida, né, se é interessante investir no juro composto, no juro simples, né, e você não quer pagar nem mais nem menos, então seja sempre para 1, não, em um ano, não, em um mês, não, em um semestre. Esse 1 sempre vai dizer que o juro simples e o juro composto é a mesma coisa, ninguém ganha de ninguém, tá bom? Vamos para 2 meses, que agora vai começar a aparecer uma diferença. Para 2 meses, inicialmente o capital era de 1.000, mas, olha o que vai aumentar. Você já sabe que para juros simples vai aumentar sempre R$20, porque é só somar os juros, que é constante. Aumentou R$20, vai para 1.040, né não? Porque é 2 vezes 0,02 vezes 1.000, dá 40. Só que olha como é que acontece isso no juro composto. Presta bem atenção. Olha onde começa a diferença. Eu não pego mais só 1.000, porque o cara não só tinha 1.000, o cara tinha 1.020. Então esse 1.020 é o valor inicial agora para o segundo mês. Mais 1.020 vezes 2%. Isso vezes isso vai dar R$20,40, somado a 20, 1.040,40. Tá certo? Já começou a aparecer a diferença. Ó,
eu pego os valores iniciais que era 1.000 e 1.000, agora eu pego os iniciais que é 1.020 e 1.020. Então, no segundo mês, o juro composto já é maior do que o juro simples. No terceiro mês, aí nem se fala. Ó. Aqui só aumentou mais 20, vai para 1.060, né? E aqui, aumentou mais ainda, porque eu agora já vou pegar 1.040 e 40, mais 1.040 e 40 vezes 0,02. Então, quando eu multiplicar e somar isso aqui, já vai dar 1.061 e 21, aproximadamente, porque tem mais coisa, tá? Aí você está perguntando, ei, Teto, tá tão difícil, rapaz, não estou entendendo muito isso aí, não. Eu só estou mostrando a vocês o comparativo. Não é que vocês vão, para fazer uma conta, vai precisar fazer isso, tá? Para vocês entenderem a origem. Porque o juro composto, a cada mês que se passa, vai se tornando maior. E aí, se vai se tornando maior, preste atenção no investimento, preste atenção no empréstimo que você vai fazer para mais meses. Quanto meses, né? Quanto maior for a quantidade de meses que você vai pegar um empréstimo, mais juros você vai pagar. Tá bom? Alguém? Aí, Edson, Diga lá. o Selic tá rendendo isso aí, 2% em um ano. Vai colocar R$ 1.000 não rende nada. Divide aí, tipo, R$ 20 por 12. É uma mixaria, não é não? Tá Pois é. certo? Então, tudo bem. Aí agora é hora da gente chegar à fórmula do juro composto, devido a tudo isso que a gente tá vendo. Veja como. Eu fiz aqui a tabela para mais meses, né? Para 4 meses aumentou mais 20. Aqui para 5 meses aumentou mais 20, chegou a 1.100, né? Para juro composto, ó, eu pego sempre o valor do mês anterior. Então aqui já vai no último mês em 1.104,10. Moral da história. É porque no juro simples, eu pego a taxa de juros e multiplico pelo tempo. No juro composto, esse tempo é algo exponencial, sabe? Por isso que os valores crescem muito mais rápido. Crescem muito mais rápido porque é uma expressão exponencial, tá? E esse exponencial é porque, ó, já está contido dentro de cada valor desse essa taxa, 0,02. Se ela está contida várias vezes, quando eu multiplico 0,2 várias vezes, isso vai dar algo exponencial, tá bom? Por isso que eu queria mostrar a vocês a fórmula de montante simples para montante composto. Tá vendo a diferença? O expoente tempo do composto está aqui fora e a variável tempo do juro está aqui dentro. Essa é a principal diferença, tá bom? Então, detalhadamente, no primeiro mês era capital mais capital vezes a taxa. Só dava isso, ó. Botava o C em evidência, né? Ficava 1 mais I. No segundo mês, era o montante MI mais MI vezes a taxa. Ora, mas quem é MI? M1 é 1 mais I. Então, eu repeti isso aqui, ó, 2 vezes. Apareceu realmente a taxa 2 vezes, como o senhor falou. Então, isso vai lá para 2. Eu não vou ficar falando isso para vocês, porque vocês não precisam... Vocês precisam entender isso, mas não precisa esmiuçado tanto assim, tá? Só para quem quiser se aprofundar. No 3 meses, esse fator, lembra daquele fator lá para aumentos e descontos? Ó, 1 mais I, ele aparece 3 vezes, por isso que vai levar a 3. No quarto mês, aparece 4 vezes, por isso que vai levar a 4. E assim sucessivamente, até a gente chegar na fórmula. Ou seja, nós fizemos a demonstração da fórmula do juro composto. Tá bom? Então, ela resulta nisso aqui, ó. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. É hora de alguém fazer alguma pergunta aí. Esse é um bom momento. Senão, A gente ainda não estudou gráfico. Provavelmente a gente vai estudar. Mas o do juros simples, você já falou que é uma função constante. Isso, não, constante não, é uma reta. É uma reta. Aí no juros compostos vai ser um hipérbole equilátera. Não é bem uma hipérbole equilátera, porque Vai ser uma função exponencial. vai ser uma função exponencial, E aí toda função exponencial, ela vai ter um valor fixo e dela vai partir algo. É diferente da hipérbole equilátera, porque a hipérbole equilátera, ela não toca em nenhum dos eixos. Tá? Ela não toca em Resumindo, daqui um dia tem logo. Também, já tem um exemplo hoje, né? Então, Ou não. considere um capital de R$200 aplicado a 10% após 4 meses. Tá? Então, no regime de juros simples, essa resposta seria assim: 200, que multiplica 1 mais 0,i vezes 1, 220, para um mês. Para 2 meses, vai dar 240. Para 3 meses, dava 260. Para 4 meses, dava 280. Vocês percebem que no juros simples aumentava de 20 em 20. Era algo constante esse acréscimo.
O número 220, depois 240, depois 260, isso parece com o quê, minha gente? Isso parece com uma PA, uma progressão aritmética de razão constante, não é não? Seria termos de uma PA de razão 20, tá? Para quem lembra ainda de PA, para quem estudou PA. No juro composto, olha o que acontece. Para o primeiro mês, era 200 que multiplica 1 mais 0,1 elevado a 1, dá 220. Porque no primeiro mês, no primeiro período, o valor sempre é o mesmo, lembra disso? No segundo mês, quando resolver isso, dá 242. No terceiro mês, quando resolver isso, dá 266,20. No quarto mês, quando resolver isso, dá 292,82. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu posso pegar essa expressão todinha e colocar na calculadora? Posso, galera. Tu não tem noção como isso é massa. Deixa eu pegar a calculadora aqui pra gente fazer. O valor era quanto? 200? Era, né? 200. Que multiplica, abre parênteses, 1 vezes, ou é mais, né? 0,1 fecha parênteses, elevado, ó. Tem algumas calculadoras que o elevado é o chapeuzinho, né? Tá? Na escrita. Elevado a 4. Quando eu apertar igual, olha o valor que deu. 292,82. Tá bom? Então, na matemática financeira, a gente precisa mesmo usar muita calculadora. Por que que, às vezes, no Enem, como você não pode usar a calculadora, o que é que eles fazem? Eles pegam e trazem algum trecho já resolvido. Ele diz logo, ó. Eu me lembro bem de algumas questões que já caiu sobre financiamento. Ele traz a parcela, uma forma bem grandona, né? Aí ele diz lá, ó, 1 mais 0, alguma coisa elevado a 8 dá um número tal. Porque você já vai pegar aquele fator todinho e já substituir. Você não tem a calculadora para fazer isso, né? Tá certo? Então tá aqui ó, o valor, 292,82. Só que vocês não sabem, aqui aumentou 22, aqui aumentou quanto? 24,20 e aqui aumentou quanto? Nem sei mais, né? Mas isso são termos de uma PG, que a razão é 1,2. Aí só para relembrar, como é que a gente calcula a razão de uma PG? Divide, né, o termo da frente pelo anterior. Se eu dividir esse número por esse, dá 1,1. Se eu dividir esse número por esse, dá 1,1. Se eu dividir esse número por esse, dá 1,1. Agora, alguém se arrisca a dizer o que significa 1,1? Fora que é a razão, lógico, mas relacionando isso com 110%. 110%. Ou, em outras palavras, é esse fatorzinho daqui de dentro. 1 mais 0,1. Ah, Edson, então é mesmo. A razão é aquele parênteses que se repete, né, Edson? É aquele parênteses que se repete várias vezes. Lá no juro simples, né, ó, a razão é 20. Por quê? Porque é esse fator aqui que vai se repetir. 20. Tá? Quando acréscimo é colocado em acréscimo com o valor anterior. Tá bom? Muito bem. Para a gente encerrar por hoje, vamos aí a uns 2 exemplos. Tá? Olha aí, uma questão de poupança. Um capital de 1.500 foi aplicado numa caderneta de poupança que rende juro composto de 1,2% ao mês. Qual foi o saldo montante dessa caderneta após 6 meses de aplicação? Se durante esse período não houve nenhuma outra movimentação financeira na conta. Por que ele diz isso? Porque você sabe que cada movimentação dessa, né, existe uma geração de um ônus, né? Você paga alguma coisa, tá? E também nem está dizendo que houve depósito nem retirada. Então, como é que faz? Eu vou pegar, né, rende juros compostos, tá? Ó, rende juros compostos. Então, eu vou pegar a fórmula de juros compostos. Por que você está dizendo isso? Porque depois que você vê juros simples e juros compostos, se não vier dizendo que é juro composto, você tem que jogar na fórmula de juro composto. Gente, por que, Edson? Estranho isso. Porque no mundo real é isso que acontece. No mundo real não acontece o juro simples. Ah, então quer dizer que depois que eu ver esses dois lá pra frente, um dia que eu estiver resolvendo, o cara não disse que era juro composto nem simples. Eu jogo em qual forma? No juro composto. Fica subentendido isso. Fica claro para todo mundo isso? Sim. Então, beleza. Aplicando a fórmula, juro composto, 1.500 que multiplica 1 mais, aqui 1,2% em decimal, 0,012. Tudo isso elevado a 6. Então, é isso aqui que eu digo que às vezes traz uma prova de vestibular. Ó, como você não tem uma calculadora, o fator 1,012 elevado a 6, isso dá quanto?
Vamos ver. 1,012 elevado a 6. Isso dava quanto? Pronto, aí ele te dá isso aqui, lá na prova. 1,074 e esse monte de coisa. Quando eu multiplicar isso por 1.500, tem que dar esse valor, né? Tem que dar aquele valor, ó. Vezes 1.500. 1.611,29. 1.611,29 aproximadamente. Tá bom? Então, no final da caderneta de poupança do cara, depois de 6 meses, ele vai ter essa quantia. Tá? Vamos em frente. Olha que questão legal. Uma questão de depreciação, viu? O valor de uma máquina sofre depreciação anual de 25%. Vocês sabem o que isso significa dizer, minha gente? Que o valor perde, né? Lembra que depreciação, o valor cai a cada ano 25%. A cada ano 25%. Então vai chegar um ano que não vai valer mais nada, né? Lembra disso? Vai chegar um ano que ele não vai valer mais nada. Assim, cada ano ele perde 25% do seu valor. Por isso que diz que uma geladeira depois de 5 anos, um carro depois de 10 anos, não é mais para pagar imposto disso e tal, porque já se depreciou totalmente. Mas e por que isso não acontece na prática? Porque as pessoas são cuidadosas e aí o veículo não se perde todo o seu valor em 10 anos, entendeu? Então, se hoje ela custa R$2.000, daqui a quantos anos ela valerá metade do seu preço do que ela vale hoje? Olha que questão interessante. Adote, leva para casa, né? Ó. O log de 2 é 0,30, o log de 3 é 0,48. Tenham calma. Se você ainda não viu o logaritmo, por que apareceu isso agora? Né? Eu espero muito naquelas aulas designadas à SAEP que a gente chegue em logaritmo para tirar uma dúvida de vocês. Mas se não, quando a gente retornar, eu dou uma mini aula para vocês, tipo um aulão, tá? Só sobre logaritmo, sobre propriedades, bem rapidinho. Então, Edson, toda questão que falar de juros compostos, que ele quer calcular o tempo, onde é que a variável tempo está na fórmula de juro composto? No expoente, né? Então, o contrário da exponenciação é o logaritmo. Então, por isso que vai precisar do logaritmo nessa questão. Agora, vamos ver como. Então, aplicando a fórmula de juro composto, a definição e as propriedades operatórias dos logaritmos, nós teríamos. Presta bem atenção. 1.000, quem era 1.000? Quem era 1.000? O valor... ele só quer que a gente descubra em quanto tempo... Hoje, o que a máquina custa 2.000 valerá metade. Então, metade de 2.000, 1.000. Estão compreendendo? Na fórmula, o montante aqui é 1.000. O capital, 2.000. Que multiplica 1 menos. Por que a fórmula é mais e aqui tem menos? Porque se é depreciação, é subtração. Taxa de juros, 0,25 elevado a t. Tá? Presta bem atenção. O que é que eu posso fazer de conta aqui? 2.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 1.000 dividindo por 2.000, cancela os zeros todinho, dá 1 sobre 2. 1 menos 0,25 é 0,75 elevado a t. É aqui onde existe o entrave. 0,75t igual... 0,75 elevado a t igual a 1 sobre 2. Como é que eu resolvo isso? Tá? Uma das propriedades de logaritmo me diz, eu posso jogar logaritmo de um lado e logaritmo do outro. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar o expoente, ele vai descer multiplicando. Tá? Tenham calma que vocês vão depois entender isso melhor. E aí, eu transformo isso em logaritmo da seguinte maneira. Esse cara que é a base da exponenciação, ele vai ser, né, a base do logaritmo. Então, t é igual ao logaritmo de 1 sobre 2 na base 0,75. Tá? Aí vem uma parte interessante. Se liga aí. Existem algumas propriedadezinhas que para vocês chegarem a isso aqui, eu teria que falar. Por exemplo, quando essa base ela não é 10, porque logaritmo, a origem do logaritmo é a base ser 10. Depois vocês vão compreender melhor. Porque foi uma tábua de números calculados com base 10. Como assim? Aqui é o logaritmo de 2 na base 10. Em outras palavras, seria que número, tá? Que número elevado a 10 dá 2? 0,30. Tá certo? Ou, na verdade, a expressão seria essa base 10 elevado a 0,30 vai dar quanto? Vai dar 2. Essa base 10 elevado a 0,48 vai dar quanto? Vai dar 3. Tá bom? Mas já existe isso catalogado numa tabela.
logaritmo de 2, de 3, de 5, tá na base 10. Então, essa base ela não é 10, ela precisa ser 10 para melhor calcular. Então, a gente chama isso aqui de mudança de base. Esse cara sai daqui e passa a ser um denominador, ó, e eu escrevo todo mundo na base 10. Agora ficou o logaritmo de 1 sobre 2 na base 10 sobre o logaritmo de 0,75 na base 10. Tá bom? Mas quem é 0,75? Posso transformar isso numa fração? Posso. É 3 quartos. Mais para frente vocês vão ver que o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. Que o logaritmo de uma multiplicação é a soma dos logaritmos. E aí vai ficando mais fácil. O logaritmo de 1 sobre 2 é a mesma coisa que o log de 1 menos o log de 2. Eu estou pegando os termos e separando, né? O logaritmo de 3 sobre 4 é o log de 3 menos o log de 4. Tá bom? Porque a ideia do logaritmo é você pegar números grandes e ir simplificando. Porque isso é oriundo da exponenciação, né? Tá bom, então aqui em cima eu vou só repetindo, não tem muito o que fazer. Aí aqui embaixo tem o que fazer ainda. Simplificar o 4. Quem é 4? É 2 ao quadrado. Aí aqui, uma das propriedades do logaritmo é pega o expoente, traz para cá multiplicando. Então fica 2 vezes o log de 2. Tudo bem até aí? Eu acho que não, né? Mas... Tranquilo, Tranquilo? fácil demais, né? Pronto, então eu poderia até ter tirado essa questão, tá? Mas eu deixei para poder a gente, né, utilizar em algum momento esse conteúdo. A questão me diz que o log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48. Então é hora de ir substituindo, tá? Então, deixa eu voltar para vocês verem, ó. Ah, e quanto é o log de 1? O log de 1 na base 10 é 0. Por quê? 10 elevado a 0 é 1. Concorda? Todo número elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, o log de 1 na base 10 é 0. Aí vem o log de 3 na base 10, 0,30. Aí vem o log de 3, né? Na base 10, 0,48. Aqui, perdão, aqui era o log de 2. Vamos voltar para a gente tirar a nossa dúvida. O log de 2, tá? Aí vem log de 3 menos 2 vezes o log, né, de 2. 0 menos 0,30 é menos 0,30. 2 vezes 0,30 é menos 0,60, né? Então 0,48 menos 0,60, menos 0,12. Quando eu cancelar um negativo com negativo, é só dividir 30 por 12. Isso vai dar 2,5. Significa dizer que a máquina vai ter reduzido seu preço pela metade em 2 anos e meio. Tá certo? Em 2 anos e meio. Só que eu queria voltar aqui para fazer uma pergunta para vocês. Fazer isso aí. Olha, naturalmente alguém pode pensar assim: pô, gente, se uma máquina sofre uma perda de 25% ao ano, raciocine comigo. Em um ano ela perdeu 25%, em 2 anos ela perdeu 50%, em 3 anos ela perdeu 75%, e em 4 anos ela se foi. Não era? Era. Mas se isso fosse simples, se ela perdesse 25 em cada ano. Mas não é assim, né? Ela pode perder no ano 25 e no outro 25, quebradinho, né? E no outro. Tá entendendo? Então, por isso que a resposta não bate com 2. Alguém poderia dizer, não, ela vai ficar valendo a metade em 2 anos. Não, ela leva 2 anos e meio. Tá bom? Vamos à nossa última questão. Uma dívida contraída a juro composto com taxa mensal constante aumentou 69% em 2 meses. Qual era a taxa de juros? Então, essa é uma questão para a gente achar o I, né? Então, vamos lá. É importante a gente perceber que 69% é a taxa acumulada, né? Ó, uma dívida foi contraída a juro composto com a taxa mensal e aumentou 69% em 2 meses. Então, 69% é uma taxa acumulada da dívida no período de 2 meses. Lembra disso? Aí você recorda disso aqui, ó. 1 mais 0,69 é igual a 1 mais a taxa mensal elevada ao quadrado. Por que isso? Porque eu quero saber, ó, a pergunta, qual é a taxa mensal de juros? Eu não quero saber a taxa de 2 meses. Edson, eu não poderia saber na fórmula a taxa de 2 meses e depois dividir por 2? Não, minha gente. Que se eu fizer isso, eu estava tratando a conta como um juro simples. E não é. É juro composto. O juro simples, se eu dividisse, isso dava 34,5%. Mas não é, ó, é 30%. Tá? Então,
1 mais 0,69, ou seja, isso é acumulada, não sei se vocês recordam disso, é igual a 1 mais a taxa mensal elevada ao quadrado. Tá bom? Aí a taxa mensal é constante, por isso que eu botei a taxa mensal ao quadrado. Se não fosse constante, como é que você ia fazer? 1 mais I1 vezes 1 mais I2. Rayana? Ei, Rayana? Pessoal, desculpa aí, viu? Tranquilo. A moça acordou. Ó, então, 1 mais 0,69, 1,69. Esse quadradozinho aqui, ele vai passar primeiro para o outro lado, não é assim? Aí eu extraio a raiz de 1,69, tá? Raiz quadrada de 1,69. Vamos para a calculadora? Vamos. Raiz quadrada de 1,69. Fecha o parênteses, né? 1,3. Aí, Edson, 1,3. Esse 1 tá somando. Quando ele passar para cá, vai subtraindo. Quando eu subtrair isso de 1, lógico, né? Tô fazendo a conta porque quero, mas dá 0,3. Tá aqui. Então a taxa mensal é de 0,3. Tá bom? 30%. 30% no mês, 30% no outro mês, mas como é juro composto, não vai gerar só 60%, vai gerar 69%. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Eu só não lembrava dessa fórmula do acumulado. Pronto. Pois muito bem. Pessoal, eu acho que diante de tudo que a gente já viu hoje, tá bom, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai utilizar o nosso grupo de WhatsApp, né? Eu quero dizer que até agora a gente estava gravando, tá? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Se surgir mais dúvidas, tá? Eu vi que o chat aí tomou de conta mesmo, né? Eu quero saber se alguém fez para mim um registro, tá bom? Da nossa aula de hoje, porque quando eu fiz a quantidade... Acho que agora tá o máximo. O máximo que atingiu foi agora. Todo mundo Eu acho que teve tá um momento aqui. que tinha 23. Não, eu cheguei a ver 25. Foi, 25 né? pessoas. Pronto. O máximo que eu vi foi 21. Beleza, mas alguém tinha feito essa foto pra gente ou não? Não, ninguém fez, eu acho. Pois é, eu deveria ter pedido, né, então, pra alguém fazer. Mas aí depois se vocês me ajudarem quando eu for fazer a frequência de boa, eu pergunto lá no grupo, né? Pessoal, quem esteve hoje conosco? E aí de maneira... Professor, Oi. tem um vídeo lá no canal sobre juros simples e juro composto? Pronto, no nosso canal ainda não, né? Porque essas 2 semanas que passaram, eu estava no sítio, aí sim, eu estava gravando, né, as aulas e tal, e colocando. Mas agora que a gente voltou no ao vivo, eu vou começar a postar essas agora, tá bom? Que tem a participação de vocês, as perguntas. Que dia vai ter o TD de juro composto? Pronto, eu tô fechando para fazer igual o professor, tá? Mandar as questões. Tô brincando, né? Mas isso não impede de vocês ir fazendo a do livro, não, tá bom? Vamos fazendo a do livro, que vai surgir uma dúvida ou outra, aí a gente faz aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, nessa unidade, antes da gente fazer a nossa prova, né? Aí eu faço uma somativa. Uma Certo. somativa sobre... o que foi que a gente já viu? Ah, só viu... Juro simples. mas Só. eu digo assim, a gente teve a última aula de estatística, né? Para começar esse bimestre. Só que eu não vou cobrar, não. Tá bom? Aí a gente faz a somativa de matemática financeira. Beleza, pessoal? Qual lançou o teu TD? E que dia vai ser o aulão de log? Vamos pensar. Eu queria fazer no presencial, né? Mas se não A gente Se não tem for que ter possível- logo todinho aí. Presencial em dezembro, Edson. Não dá pra esperar, não. será, hein? Pois é, mas se Não, não, não é dezembro, não. é novembro, janeiro. Vai ser até ano que vem. Ei, aí se eu ver que vai 2022. demorar mesmo, aí a gente... Na reunião. Pode falar, professor. Não, aí é isso que eu tava dizendo. Se eu ver que vai demorar, aí a gente organiza aí, nem que seja um dia extra, para não ocupar na nossa aula da segunda. Tudo bem para vocês? Eu faço uma artezinha, começo a divulgar aqui pelo Meet, pra gente fazer. Tudo bem. A gente vai ver, tipo, ainda na escola, assim,
na grade curricular, lá, não sei como é que vocês chamam. Tem logaritmo? Tem não. Logaritmo é para ser visto no primeiro ano. Vixe. É sério. Porque é uma sequência A lógica. gente não Primeiro teve ano. aula nem de... Pois é, primeiro ano, conjuntos. Aí tudo de função. Logaritmo, cosseno, seno, né? Tudo de função. Viu nada. Da função mais simples até a exponencial e a logaritmo. E trigonometria. Porque quando você vê trigonometria, aí já vai dar para ver a função trigonométrica também. Entendeu? Tô ligado. É muita coisa, né? Eu não vi nada disso aí, não. Aí Nada. é complicado. Vamos ver o que é que a gente dá para ir vendo aí. Tá bom? Beleza. Ver como é que a gente pode ajudar aí vocês. Pois muito bem, pessoal. Um abraço. Lembrando que